Você que está me ouvindo agora, se você está sentindo um vazio inexplicável ou acorda mais cansado do que quando se deitou, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma. Existe uma armadilha espiritual que está drenando sua vida, e ela se manifesta no único momento em que você deveria estar seguro: durante o sono. A maioria das pessoas ignora este aviso e depois é tarde demais, vivendo uma existência de fadiga crônica, sem nunca entender que o ladrão não está fora de casa, mas atravessando a porta que você deixou aberta na escuridão. O que vou te revelar agora, Thoth, o 3 vezes grande, registrou em tábuas que menos de 1% da humanidade conhece, e é a chave para blindar o seu campo energético contra parasitas astrais e entidades de baixa vibração que se alimentam da sua vitalidade enquanto o corpo repousa. Você já se perguntou por que as noites de sono mais longas parecem apenas intensificar o peso nos seus ombros, a névoa mental e a falta de propósito ao acordar? Não se trata de insônia ou estresse mundano. É a lei da correspondência em ação, meu caro. O que acontece no plano sutil reflete-se brutalmente no plano físico. Thoth nos ensinou que o universo é mental, e o sono é a grande transição onde sua mente consciente, o guardião do seu templo, se afasta, deixando as portas abertas para a vastidão do plano astral. É nesse vácuo de controle que a força invisível atua, não com violência, mas com uma sutileza predatória, sugando a essência da sua força vital, transformando seu descanso em um verdadeiro campo de batalha espiritual. Fica aqui, porque a proteção que Thoth ensina não é um ritual simples, é uma reengenharia da sua consciência. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, se sente que a alegria foi sequestrada da sua vida, e se mesmo tentando lutar, parece que a energia escorre por entre seus dedos, eu te entendo. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, e justamente essa preocupação, esse medo não resolvido que você leva para o travesseiro, é a isca perfeita para o que Thoth chamava de sombras. Essas sombras não são demônios de filmes de terror. São as formas pensamento cristalizadas, as energias de ressentimento e ansiedade que você e outros ao seu redor criaram. Quando a luz da sua razão se apaga no sono, essas formas se agigantam e se conectam ao seu campo, transformando seus sonhos em drenos e sua manhã em exaustão. Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, porque a cada noite perdida, você perde um pedaço de si. O que é mais assustador é a ignorância desse processo. Muitos buscam soluções externas, mais café, mais vitaminas, mais terapias, mas a ferida é interna e vibracional. O mestre Thoth nos revelou que o princípio da vibração é absoluto. Tudo se move, nada está parado. Quando o seu corpo desacelera para o sono, a sua mente ainda está em alta frequência de angústia ou em baixa frequência de desespero. É essa dissonância que cria o portal. Você não está sendo atacado por um inimigo externo que te odeia. Você está sendo visitado por energias que correspondem à vibração que você emitiu pouco antes de fechar os olhos. Existe uma verdade oculta sobre a noite, uma verdade que a sociedade moderna esqueceu. E ela diz que a escuridão é o grande espelho onde a sua alma confronta o caos não resolvido do dia. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de fechar esse portal e mudar seu destino. Deus colocou esse vídeo no seu caminho agora, porque você precisa dessa mensagem urgente. O conhecimento de Thoth não é apenas filosofia antiga, é um manual de sobrevivência energética. Você vai descobrir que a forma como você se prepara para o descanso determina a qualidade da sua vigília.
Vamos mergulhar nas profundezas dos princípios herméticos para entender como blindar sua mente, purificar seu campo e garantir que o seu sono seja de fato um retorno ao centro e não uma doação forçada de vitalidade. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar no clímax pode ser a única coisa que realmente vai te libertar desse ciclo infinito de exaustão e desespero. É tempo de acordar para a verdade sobre a sua noite. O primeiro passo para qualquer transformação, segundo o ensinamento de Todt Cehuti, é compreender que a realidade que percebemos é apenas uma fração da totalidade. O princípio do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Não é uma poesia, mas uma lei operacional. Você não está apenas dormindo, você está projetando sua consciência para um plano de existência, onde as leis da física que conhecemos são substituídas pelas leis da vibração e do pensamento. Quando a mente consciente se afasta, a mente subconsciente, que é o seu reservatório de medos, traumas e desejos não resolvidos, assume o comando. É esse subconsciente desprotegido que se torna o alvo e o condutor da drenagem energética. Pense na sua mente como um vasto oceano. Durante o dia, a superfície está agitada pelas ondas da rotina, dos compromissos e das interações sociais. Mas quando chega a noite, essa superfície se acalma, e o que emerge são as profundezas, os monstros, as pérolas, os destroços que você acumulou e não tratou. Todt nos ensina que a qualidade do seu sono é diretamente proporcional à limpeza do seu subconsciente. A energia drenada não é roubada por acaso. Ela é uma resposta natural ao caos interno que você permitiu florescer. Se você se deita com a raiva do dia anterior, com a ansiedade do amanhã ou com o ressentimento da semana passada, você está, de fato, convidando entidades de mesma frequência, parasitas astrais que se alimentam exatamente dessas emoções densas, a se conectarem. O paradoxo do sono é que ele é o momento em que somos mais fortes e mais fracos simultaneamente. Fortes, porque é o momento da reconexão com a fonte. Fracos, porque a disciplina da vontade, o aspecto masculino da mente, segundo Todt, está suspensa. O mestre nos adverte: a ausência de intenção clara é o mesmo que um convite. Sem intenção, o seu campo energético se torna um terreno neutro, e o princípio da polaridade garante que onde há vazio, o oposto virá preenchê-lo. Se você busca descanso e paz, o polo positivo, mas está vibrando no medo e na carência, o polo negativo, a noite apenas amplificará a carência, garantindo que você acorde mais exaurido. Muitas pessoas tentam proteger seus lares com amuletos ou rituais externos, mas Todt nos lembra do princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. A verdadeira proteção não está na porta da sua casa, mas na porta da sua mente. Se o seu templo interno está desordenado, cheio de lixo emocional e pensamentos tóxicos, você está emitindo um sinal de rádio para o plano astral de que a frequência de desespero e fadiga é a sua estação atual. E o universo, em sua perfeição impessoal, apenas responde a essa frequência, enviando mais do mesmo. É um ciclo vicioso, uma espiral descendente de exaustão. Você precisa quebrar essa espiral. A ignorância sobre o processo do sono é a maior ferramenta de drenagem. A sociedade nos ensinou que dormir é desligar. Todt nos ensina que dormir é uma forma de ligar-se a outros planos. Quando você fecha os olhos, você está entrando no que os antigos egípcios chamavam de Duat, o mundo subterrâneo, o reino das sombras e das possibilidades não manifestadas. O conhecimento para navegar neste reino é o que diferencia o mago, aquele que tem controle sobre sua realidade, do mero sonâmbulo, aquele que é levado pelas correntes.
O grande segredo que Toth sussurrou para seus iniciados é sobre a natureza da vontade. A vontade não é apenas o desejo de fazer algo, é a força sustentadora da sua vibração. Quando você se deita sem exercer a vontade, sem definir claramente o que você permite e o que você rejeita em seu campo, você está cedendo o controle. A drenagem acontece porque você, no estado de inconsciência, não está ativamente sustentando sua própria soberania energética. É uma falha de guarda. E o custo dessa falha é a vitalidade que lhe falta para enfrentar o dia seguinte, para construir seus sonhos, para manifestar a abundância que você tanto almeja. Escreva amém se você está pronto para aceitar essa verdade e recuperar o controle da sua noite. Vamos agora mergulhar no princípio do ritmo, uma das chaves mestras de Toth para entender por que a fadiga se torna crônica. Tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O problema não é que você é drenado uma noite, mas que você entra num ritmo de drenagem, onde a exaustão da manhã alimenta a ansiedade da tarde, que por sua vez garante a vulnerabilidade da próxima noite. É um pêndulo que balança incessantemente, e você é o ponto central, sendo chicoteado de um lado para o outro. Toth ensinou que o segredo para a mestria é a neutralização. Você não pode parar o pêndulo, mas pode se elevar acima dele, para que o balanço não o atinja. Como isso se aplica ao sono? Se você vai para a cama num estado de extremo desânimo, polo negativo, o ritmo natural buscará compensação, e essa compensação, muitas vezes, é manifestada como pesadelos, agitação noturna, ou a sensação de ter trabalhado a noite toda em algum plano invisível. A exaustão é a prova de que sua consciência esteve ativamente engajada em conflitos astrais que você não consegue recordar. A neutralização, neste contexto, significa equalizar as emoções antes do repouso. É um ato consciente de trazer o pêndulo para o centro. Se você teve um dia de muita alegria, polo positivo, você precisa ancorar essa energia para que ela não se dissipe no excesso. Se você teve um dia de grande dor, polo negativo, você precisa processar e liberar essa energia, transformando-a em aprendizado, para que ela não seja a moeda de troca na escuridão. O sono, para o iniciado de Toth, não é um refúgio, mas uma manutenção vibracional. Se a manutenção não é feita, o motor falha. Muitas vezes, a drenagem é causada pelas suas próprias formas pensamento, meu filho. Toth falava sobre a criação de elementais mentais, ou servidores. Quando você se preocupa excessivamente com a dívida, com o futuro ou com a saúde de alguém, você não está apenas pensando, você está investindo energia em uma forma pensamento negativa. Essa forma pensamento ganha uma vida própria no plano astral. Durante o dia, sua consciência as mantém sob controle. À noite, elas se libertam e, seguindo a lei da atração, buscam nutrir-se da fonte que as criou, você. É por isso que a sabedoria de Toth insiste na disciplina mental. Não é o que acontece com você que te drena. É o que você pensa sobre o que acontece com você. A pessoa que deita com gratidão, mesmo em meio à dificuldade, cria um campo de luz que repele. A pessoa que deita com vitimismo, mesmo com conforto material, cria um vácuo que suga. A escolha da vibração antes de dormir é o seu escudo mais poderoso. É a sua vontade em ação. A profundidade da exaustão que você sente ao acordar é a medida exata da guerra que sua alma travou na escuridão. Uma guerra que poderia ter sido evitada se você tivesse aplicado o princípio da geração. As forças masculina e feminina internas. A força masculina é a lógica, o discernimento, o foco. A força feminina é a emoção, a intuição, o fluxo. Antes de dormir, essas duas forças devem se harmonizar. Se você está excessivamente lógico e repressivo, a emoção reprimida explode no astral.
Se você está excessivamente emotivo e caótico, a lógica falha em criar as fronteiras necessárias. A paz noturna é o casamento sagrado dessas duas forças dentro do seu próprio templo. O conhecimento de Thoth não tolera a passividade. Não adianta apenas saber, é preciso fazer. O ato deitar-se deve ser um ritual de encerramento, não de fuga. Você deve fechar as portas de todas as interações e energias do dia. Visualizar um selo, uma barreira, uma luz dourada não é superstição, é a aplicação da lei do mentalismo. Ao criar essa imagem, você está usando o poder criador da sua mente subconsciente para construir uma muralha vibracional que só permite a entrada de frequências elevadas. Pense nisso. O que é que você está ruminando nos últimos 30 minutos antes de fechar os olhos? É ali, naquela janela de transição, que a drenagem se programa. Se é noticiário negativo, fofoca ou preocupação financeira, você está instalando um software parasita em seu campo. Thoth ensina que a preparação para o sono é tão importante quanto a meditação mais profunda. É a sua última chance de exercer o controle sobre o caos do dia. A metáfora da chave que gira na fechadura do seu templo interno ressoa profundamente nos ensinamentos de Thoth sobre a proteção noturna. A chave é a sua consciência e a fechadura é o portal do sono. Se a chave não gira e o templo fica aberto, qualquer entidade errante pode entrar e se servir. O mestre egípcio detalhou que a maioria dos males físicos e emocionais não começa na vigília, mas se instala no estado de repouso, onde a resistência é mínima. Muitos de vocês carregam a culpa, a vergonha ou o medo de forma tão intensa que, ao se deitar, esses sentimentos se transformam em âncoras vibracionais. Essas âncoras se prendem ao fundo do plano astral, permitindo que correntes de baixa frequência o puxem para baixo, drenando sua força vital. Thoth nos deu a lei da causa e efeito. Cada pensamento é uma semente. A noite é o solo fértil, onde essas sementes germinam rapidamente. Se você planta sementes de medo, você colhe a exaustão. O que Thoth nos propõe é uma inversão radical do comportamento noturno. Em vez de simplesmente cair na cama exausto, você deve se levantar para o sono com intenção. O ato de limpar a mente não é um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência energética. Você precisa se despir das energias do dia, como se estivesse retirando roupas sujas. A água, o silêncio e o foco na respiração são ferramentas antigas, mas incrivelmente eficazes para restaurar a polaridade e neutralizar o ritmo negativo. Imagine que, ao se deitar, você não está mais naquela realidade densa e física, mas em um veículo de luz que viaja pelas dimensões. Se esse veículo estiver sujo e desprotegido, ele será alvo fácil. Thoth nos ensina a ativar o corpo de luz, um campo vibracional que é impenetrável para as sombras. Essa ativação não requer fórmulas complexas, mas uma simples e profunda compreensão. Você é mais do que seu corpo. Você é uma manifestação da mente universal. A drenagem noturna é, em sua essência, um teste de soberania. Você está permitindo que forças externas, mesmo que sejam as formas pensamento de outras pessoas ou a energia residual de ambientes tóxicos, tenham mais poder sobre seu ser do que você mesmo. O mestre Thoth ensina que a verdadeira liberdade é a capacidade de governar a si mesmo em todos os planos, em todos os estados de consciência. O sono é a prova de fogo dessa soberania. Você já notou como certas pessoas parecem acordar sempre renovadas, cheias de ímpeto e vitalidade, mesmo dormindo menos? A diferença não está na biologia, mas na arquitetura mental que elas constroem antes de fechar os olhos. Elas aplicam, consciente ou inconscientemente, os princípios herméticos. Elas fecham o ciclo do dia com gratidão e perdão, liberando assim as âncoras de baixa frequência.
Elas definem a intenção de que o sono será reparador e protetor. Isso é a magia de Thoth em ação, a manifestação da lei da causa e efeito em sua forma mais pura e imediata. A exaustão que você carrega é um fardo pesado, querido. E esse peso não é físico. É o peso de chumbo na alma, que resulta do acúmulo de energias negativas não transmutadas. Thoth nos oferece a alquimia para transformar esse chumbo em ouro. O sono deve ser o forno onde a transmutação acontece, não o lugar onde você é consumido. A profundidade da sabedoria de Thoth reside em sua capacidade de conectar o macrocosmo ao microcosmo. O que o planeta faz na escuridão, recolhendo-se e regenerando-se, é o que sua alma precisa fazer. O problema é que, na pressa da vida moderna, ignoramos o sinal do universo. Thoth nos alerta que a aceleração constante, a negação do ritmo natural de recolhimento, é o que enfraquece a barreira protetora da aura. O corpo sutil, ou o corpo etérico, é onde a drenagem primária ocorre. Este corpo é o mapa da sua vitalidade. Quando você está estressado, o corpo etérico se torna poroso, cheio de rachaduras. Ao dormir sem proteção, essas rachaduras se tornam pontos de entrada para energias parasitas. Thoth nos ensina que a cura do corpo físico começa pela restauração da integridade do corpo etérico. E o melhor momento para essa restauração é exatamente à noite, mas apenas se o ambiente mental for propício. Você precisa entender o papel da memória no processo de drenagem. Thoth, o Senhor do Tempo, sabia que o passado não está morto. Ele está ativo em seu subconsciente. Se você carrega memórias dolorosas, de traição, de perdas não superadas, essas memórias atuam como faróis, atraindo o que Thoth chamava de fantasmas psíquicos. Os resíduos emocionais de eventos passados que buscam reviver e se nutrir da emoção original através de você. A solução é a transmutação. O princípio da polaridade nos diz que tudo tem um oposto. Você não destrói o medo, você o transforma em coragem. Você não destrói a exaustão, você a transforma em vitalidade. A transmutação noturna é um ato de vontade. Antes de fechar os olhos, você deve confrontar ativamente o medo ou a dor do dia e, com um ato de intenção, elevá-lo. Thoth, em seus textos, descreve o sono não reparador como um fardo de karma imediato. Você está pagando o preço a cada manhã pela falta de disciplina mental da noite anterior. Isso não é punição divina, é a lei implacável do efeito. Se você não cuidar da causa, seu estado vibracional antes de dormir, o efeito, a drenagem e a exaustão será inevitável. O que fazer? Thoth nos oferece o silêncio. O verdadeiro silêncio não é apenas a ausência de ruído externo, mas a ausência de diálogo interno caótico. 15 minutos de silêncio absoluto antes de deitar, onde você apenas observa os pensamentos passarem sem se apegar a nenhum. É um ato de proteção energética mais poderoso do que qualquer amuleto. Nesse silêncio, você retira a energia das formas pensamento negativas e elas murcham, incapazes de se alimentar. A sensação de ser tocado por dentro, de ter algo mudando enquanto você ouve, é a sua consciência respondendo à verdade. Thoth nos lembra que a verdade é vibracional. Ela ressoa com a parte mais profunda de você que já sabe o que é real. A dor que você sente ao acordar é o alerta do seu corpo de luz, um grito silencioso que implora pela sua atenção e pelo seu domínio. A jornada de Thoth para o domínio da noite é a jornada para o domínio de si mesmo. O mestre ensina que o maior inimigo não está lá fora, mas na sua incapacidade de sustentar a luz interna quando a luz externa se apaga. A drenagem noturna é a prova da sua dependência do mundo exterior para manter a sua vitalidade. O iniciado, por outro lado, é um gerador de energia e não um consumidor.
Vamos focar agora na técnica da visualização de Toth, que é a aplicação prática do princípio do mentalismo. Quando você se deita, não basta apenas querer proteção, você deve criar a proteção. Toth ensinou que a mente subconsciente não distingue entre o que é imaginado e o que é real. Portanto, a visualização deve ser intensa, detalhada e carregada de emoção. Visualize, por exemplo, que você está envolto em um casulo de luz dourada. Essa luz é impenetrável, não por sua força bruta, mas pela sua pureza vibracional. Qualquer frequência que não seja de amor, paz e integridade é imediatamente repelida. Mas aqui está o segredo de Toth. Essa luz dourada não deve ser visualizada como algo vindo de fora. Ela deve ser visualizada como emanando de dentro do seu centro, do seu coração, expandindo-se para fora. Você é a fonte e não o receptor. Essa técnica de emanação reverte o fluxo de energia. Em vez de ser um vácuo que suga energias externas, você se torna um farol que irradia. E, pela lei da vibração, um farol de alta frequência não pode ser perturbado por sombras de baixa frequência. Elas simplesmente não podem coexistir no mesmo espaço. O vazio existencial que muitos sentem pela manhã é o resultado direto da perda de conexão com o seu propósito na escuridão. Toth nos lembra que somos criadores. Se você dorme sem propósito, você está criando o caos. Portanto, antes de fechar os olhos, defina a intenção para a noite. Minha consciência está segura. Meu corpo se regenera perfeitamente. Eu estou ancorado na fonte da vida. Essa frase, carregada de intenção e repetida com convicção, é o decreto que estabelece a lei em seu campo vibracional. A dor de lutar e sentir que nada muda é o eco da sua própria resistência em aceitar que o controle é interno. Você espera que o mundo mude para que você possa descansar. Mas Toth inverte a ordem. Você precisa descansar internamente para que o mundo possa mudar para você. A paz noturna é a fundação da paz diurna. O mestre Toth também falava sobre a importância do perdão antes de dormir. O perdão não é um favor que você faz ao outro, é uma libertação que você concede a si mesmo. O ressentimento é uma corda astral. E ao perdoar, e isso inclui perdoar a si mesmo, você corta essa corda, impedindo que a energia da outra pessoa ou do evento tóxico continue a se alimentar do seu campo enquanto você dorme. A mágoa é um hóspede indesejado que se transforma em parasita noturno. Acredite, querido, a batalha pela sua vitalidade é travada nas horas silenciosas da noite. Se você ganhar essa batalha, o dia se torna uma celebração. Se você a perder, o dia é uma luta. O conhecimento de Toth não é para os fracos de espírito, mas para aqueles que estão prontos para assumir a responsabilidade total por sua energia e por sua realidade. Vamos aprofundar na aplicação do princípio do gênero, a dualidade da força criadora, no contexto da proteção noturna. Toth estabeleceu que o mental possui aspectos masculino e feminino, ou ativo e passivo. O aspecto masculino, vontade e foco, deve ser usado para selar o campo energético e o aspecto feminino, intuição, emoção, para harmonizar o campo. Se você apenas sela sem harmonizar, a energia reprimida pode causar sonhos agitados ou ansiedade. Se você apenas harmoniza sem selar, o campo fica amorfo e vulnerável. A união perfeita é a chave. Antes de deitar, use a vontade, masculino, para decretar: nenhuma energia de frequência inferior à minha terá acesso ao meu campo. E em seguida, use a emoção, feminino, para sentir a paz e a gratidão, inundando seu corpo com essa sensação. O selo é forte e a vibração é pura. Toth nos alertava contra o perigo dos vampiros psíquicos noturnos. Estes não são criaturas míticas, mas pessoas que consciente ou inconscientemente se conectam ao seu campo para sugar vitalidade.
Isso é especialmente comum em relacionamentos de dependência emocional ou em laços de ressentimento. O sono é o momento em que esses laços se tornam condutores abertos. A proteção totiana exige que você corte ativamente esses laços antes de dormir. Não de forma agressiva, mas com a intenção clara de soberania. Visualize todos os fios de energia que ligam você a outras pessoas se desfazendo, não por ódio, mas por respeito à sua própria integridade. Você devolve a eles a energia deles e recupera a sua. Este é um ato de limpeza energética que garante que seu sono seja dedicado à sua própria cura e regeneração, e não ao sustento de laços tóxicos. A sensação de que você está sendo tocado, de que há algo oculto por trás de cada frase que eu digo, é o seu subconsciente reconhecendo as leis universais. Não se trata de crença cega, mas de ressonância. O conhecimento de Thoth é prático. Ele funciona porque está alinhado com a mecânica do universo mental. A drenagem noturna é frequentemente associada à síndrome da falta de propósito. Se você se deita sentindo que sua vida não tem significado, ou que você está apenas sobrevivendo, você está criando um vácuo de energia. O universo odeia o vácuo. E o que preenche esse vácuo? As forças que buscam alimentar-se do seu potencial não manifestado. Thoth nos ensina que a intenção de manifestar a grande obra deve ser a última coisa em sua mente ao fechar os olhos. Qual é a sua grande obra? O seu propósito? Ancorar essa visão antes do sono é o mesmo que acender uma lâmpada dentro do seu templo. A luz afasta as sombras. O sono se torna, então, um período de cocriação, onde o seu subconsciente trabalha em harmonia com o universo para manifestar o seu objetivo, em vez de ser um período de perda e exaustão. O espectador precisa sentir que está diante de algo grande demais para ignorar. E a verdade é que é. Sua energia é a sua moeda mais preciosa. Permiti-la ser roubada é a forma mais sutil de autossabotagem. Thoth nos deu o mapa para a liberdade, mas cabe a nós, no silêncio da noite, aplicar os princípios e reivindicar nossa soberania. A fragilidade humana reside em nossa capacidade de esquecer quem realmente somos. A força reside na lembrança constante da nossa natureza divina e criadora. Estamos caminhando para o clímax, onde a revelação final de Thoth sobre a proteção noturna se manifesta como uma prática interna. A tensão crescente que você sente é a sua alma se preparando para a transmutação. Você precisa entender que a exaustão que você sente não é um castigo, mas um sinal. É o alarme de incêndio do seu campo vibracional, avisando que as fronteiras foram violadas. O mestre Thoth Jehuti, em sua infinita sabedoria, não apenas descreveu os problemas, mas forneceu a solução mais potente, ancorada no princípio da causa e efeito. A causa da drenagem é o medo não processado. O efeito é a exaustão. A solução é plantar a causa oposta, a fé inabalável. Fé, na perspectiva de Thoth, não é apenas crença religiosa. É a certeza mental de que você é um fragmento indestrutível da mente universal. É a aplicação do mentalismo em seu estado mais puro. Se você se deita com a certeza de que está protegido, a lei responde. A dúvida, a hesitação, o medo, tudo isso são fissuras em seu escudo. A certeza é o cimento que sela essas fissuras. O grande teste da fé acontece no escuro. É fácil ter fé quando o sol brilha. É na escuridão quando a mente consciente se afasta e o subconsciente é confrontado com os medos atávicos que a sua verdadeira força se manifesta. Se você sucumbe ao medo nos minutos antes de dormir, você está ativamente minando a sua própria proteção. Thoth, o escriba dos deuses, nos ensinou que a palavra é poder. O verbo cria. Portanto, a última coisa que sai de sua boca ou de sua mente antes de adormecer deve ser um decreto de poder e gratidão. Não um pedido,
mas uma declaração de fato. Repita para si mesmo, internamente, com a convicção de quem está falando com o próprio universo. Eu sou a luz, e a luz me protege. Tudo o que não me pertence é devolvido à fonte com amor. Eu durmo em paz e acordo em poder. Essa repetição, feita com a respiração profunda e centrada, transforma o ato de deitar em uma meditação de poder. Você está, literalmente, reprogramando seu subconsciente para a soberania. Muitos tentam lutar contra as sombras, mas Thoth nos ensina que não se luta contra a escuridão. Apenas se traz a luz. A escuridão, meu querido, não é uma força, mas a ausência de presença, a falta de consciência do eu sou. Muitos desperdiçam vidas inteiras, tentando combater sombras projetadas nas paredes da caverna, quando o ensinamento de Thoth é claro. Acenda a chama interna. O universo, como Thoth revelou nos Pilares da Sabedoria, é puramente mental. O todo é mente, e o universo é uma criação mental, uma verdade que, se absorvida, desmorona a prisão de ferro das crenças limitantes que você carrega. Pense nisso. Se a realidade é mental, por que você ainda permite que pensamentos de escassez, medo e doença habitem o seu templo sagrado? Você é o arquiteto, mas insiste em viver como um prisioneiro na sua própria construção, e esta é a primeira e mais urgente advertência espiritual. Você que está ouvindo agora, talvez sinta um peso sobre os ombros, uma névoa que não se dissipa, um ciclo de perdas e recomeços dolorosos. Thoth via o sofrimento humano como um mero sintoma da ignorância das leis. O princípio da correspondência, o famoso assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Não é uma frase poética, mas uma regra de engenharia cósmica. O caos que você testemunha no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, é apenas o reflexo trágico do caos não resolvido que reside nas câmaras esquecidas do seu subconsciente. O milagre não acontecerá no exterior, ele só pode germinar no silêncio da sua mente reordenada. O universo não está punindo você, ele está meramente espelhando a vibração que você escolheu emitir, mesmo que inconscientemente, e a dor é o alerta, o grito do seu eu superior, pedindo para que você olhe para dentro, para o hierofante silencioso que reside na sua essência. Muitos buscam a prosperidade, o amor ou a cura, mas tentam mudar o reflexo sem tocar no objeto que o projeta. É o esforço vão, a luta contra a própria imagem no espelho. Thoth nos ensina que tudo vibra, nada está parado. Tudo é movimento constante, e a diferença entre o sofrimento e a felicidade é apenas uma questão de frequência. O medo vibra baixo, a culpa vibra baixo, o ressentimento vibra na frequência da doença e da estagnação. Quando você se recusa a perdoar uma mágoa antiga, você está, de fato, trancando a porta do seu próprio futuro, prendendo sua alma a uma frequência de prisão. A transformação que você busca exige uma mudança radical na sua estação de rádio interna. Você precisa sintonizar a frequência da gratidão e da aceitação, não como um truque de autoajuda vazio, mas como a aplicação rigorosa da lei universal que Thoth desvendou. Existe uma armadilha sutil, um aviso que Thoth deixava sussurrado nas areias do tempo: o perigo da inércia mental. A maioria das pessoas prefere a dor familiar à incerteza da cura. Elas se apegam aos seus dramas porque, no fundo, o drama lhes dá uma identidade. Mudar a frequência mental exige disciplina, e a disciplina é o sacrifício do que você é pelo que você pode se tornar. É por isso que muitos começam a jornada do autoconhecimento e param no primeiro obstáculo, porque o ego prefere a miséria conhecida. O verdadeiro milagre é que no momento em que você aplica o princípio da polaridade, entendendo que o ódio e o amor são apenas extremos da mesma coisa, você ganha o poder de transmutar.
Você não elimina o medo, você o polariza para a coragem, sabendo que ambos são faces da mesma moeda energética. Essa é a alquimia da mente que Thoth nos legou, a chave para transformar chumbo em ouro, não no sentido material, mas na forja da sua própria alma. Se você está sentindo que este é o momento de quebrar o ciclo, de parar de lutar contra as sombras externas e começar a acender a sua luz, se esta mensagem ressoou no seu mais profundo silêncio, então este é o seu sinal. Se essa verdade tocou você no centro da sua alma e você reconhece a urgência de aplicar esses conhecimentos, deixe seu sinal. Curta este vídeo e compartilhe-o com quem você sabe que precisa dessa revelação. A luz se propaga pela partilha. Muitos de vocês carregam a memória ancestral de que a verdade é complexa, oculta em grimórios empoeirados e linguagens mortas. Thoth, o mestre da sabedoria, simplificou a cosmologia para que pudéssemos viver o divino no cotidiano. Ele nos ensinou que o tempo é uma ilusão, uma construção mental necessária para a experiência na terceira dimensão. O princípio do ritmo governa tudo, e é por isso que você sente ciclos de alta e baixa, de euforia e desespero. O erro fatal que a maioria comete é tentar parar o pêndulo quando ele está no ponto baixo. Quando a tristeza chega, eles lutam, e essa luta só aumenta a intensidade da queda. O sábio, aquele que domina os ensinamentos de Thoth, não tenta parar o pêndulo, mas sim neutralizar o seu efeito, aplicando o princípio da mentalidade. Ele sabe que a fase de baixa é temporária, necessária e, mais importante, que a mente pode pairar acima do ritmo. O milagre da estabilidade emocional é atingido quando você para de se identificar com o movimento. Você não é a onda, você é o oceano. Você não é a emoção, você é o observador silencioso que a testemunha. Este é um aviso espiritual. Se você se apega demais ao momento de alegria, a queda será igualmente dolorosa. A verdadeira maestria é a equanimidade. Pense na sua vida como uma grande biblioteca. Thoth é o bibliotecário que detém o índice de todos os seus volumes de conhecimento esquecido. Você passa a vida inteira lendo os mesmos 3 livros, o do medo, o da culpa e o da escassez. O propósito desta jornada não é adquirir novos livros, mas sim desempoeirar aqueles que já estão lá, esperando. Em memória de quem você realmente é, de seu poder inato, está codificada. O que você chama de intuição é apenas um fragmento dessa memória tentando se manifestar. E o mundo moderno, com seu ruído incessante, faz de tudo para abafar essa voz interna. Thoth nos alertou sobre os perigos da superficialidade. A busca incessante por soluções rápidas e externas é a negação do seu próprio poder. Você reza pedindo ajuda para um problema financeiro, mas continua vibrando na crença de que o dinheiro é sujo ou difícil de conseguir. Você pede um amor verdadeiro, mas se vê repetindo padrões de carência e dependência. O universo, meu filho, não ouve suas palavras. Ele responde à sua frequência. As orações não são pedidos, são declarações de estado. O verdadeiro milagre é a congruência. Quando a sua vibração, o seu pensamento e a sua palavra se alinham. Quando você manifesta o que Thoth chama de verdade de ser, o universo se curva. Você se pergunta, como posso saber se estou no caminho certo? A resposta é simples. O caminho certo não é o mais fácil, mas é o que traz mais paz. O conhecimento de Thoth não promete conforto, mas sim clareza. E a clareza, muitas vezes, é desconfortável, porque exige que você confronte as mentiras que contou a si mesmo por décadas. O sofrimento é o atrito entre a sua alma, que sabe a verdade, e a sua personalidade, que insiste em viver na ilusão. O milagre da transformação começa no momento exato em que você escolhe a verdade em vez da sua história. Existe um segredo,
uma chave hermética que liga todos os princípios, e é a lei de gênero. Tudo tem seu princípio masculino e feminino, o dar e o receber, o ativo e o passivo. Muitos de vocês estão presos na energia de um único polo. Ou estão hiperativos, tentando controlar e forçar resultados, o masculino desequilibrado. Ou estão passivos demais, esperando que o universo faça todo o trabalho por eles, o feminino desequilibrado. Toth ensina que a maestria é a harmonização. A manifestação exige o desejo ardente, masculino, e a receptividade silenciosa, feminino. Se você se sente constantemente esgotado, tentando empurrar a vida, é um aviso claro de que você precisa honrar o princípio feminino da receptividade, do repouso, da confiança. Se você se sente à deriva, esperando que a vida lhe aconteça, é hora de ativar o princípio masculino, o da ação focada, da intenção clara. O milagre do equilíbrio é o ponto onde o esforço se encontra com a graça. É o ponto onde você planta a semente e confia que a terra fará o resto. Sem esse equilíbrio, o que você chama de oração ou intenção é apenas um desejo vazio flutuando no éter. Muitos me perguntam sobre os inimigos espirituais, sobre as forças que parecem barrar o caminho. Toth seria direto. O único inimigo que reside fora de você é a sua própria ignorância projetada. O medo é o véu mais espesso. Quando você começa a caminhar na luz da consciência, o que Toth chama de hierofante, você se torna imune às influências externas. Não é que as trevas desapareçam, mas sim que elas não podem residir no mesmo espaço que a sua clareza mental. O milagre da proteção não é um escudo mágico, mas um campo vibracional tão alto que as frequências baixas não conseguem penetrar. Se você está constantemente preocupado com ataques ou energias negativas, é um sinal de que você ainda está dando mais poder à escuridão do que à sua própria luz. O ensinamento de Toth é o de que a consciência é a única arma, e o amor incondicional é a frequência mais alta. A maior das transformações é a compreensão de que você não precisa lutar para ser protegido. Você precisa apenas ser. Quando você está em harmonia com o todo, e o todo é impenetrável. Você se lembra daquele sentimento de déjà vu, aquela sensação de que algo importante está prestes a acontecer, mas você não consegue decifrar o código? Isso é o seu eu superior, o Deus em você, tentando se comunicar através do véu da ilusão. Toth nos ensinou que o universo fala em símbolos, em sincronicidades, em pequenos milagres diários que a maioria ignora. O maior aviso espiritual é a repetição. Se você está vendo o mesmo padrão de relacionamento tóxico, a mesma dificuldade financeira, a mesma doença voltando, o universo não está sendo cruel. Ele está gritando que você precisa mudar a sua perspectiva. O sofrimento repetitivo é a última tentativa do universo de fazer você parar e olhar. E o que acontece quando você finalmente para? A lei da causa e efeito, ou karma, para Toth, não é punição, mas pedagogia. Você colhe exatamente o que planta na sua mente. A boa notícia é que, ao dominar a lei mental, você se torna capaz de plantar sementes de uma nova realidade no presente. O passado só tem poder sobre você se você continuar a alimentá-lo com a sua energia no agora. O milagre da libertação kármica é o perdão, não apenas aos outros, mas principalmente a si mesmo. E se você sente que já tentou de tudo, que leu todos os livros, que fez todas as orações, mas a mudança não vem, Toth tem uma lição fundamental sobre o princípio da persistência. A mente é como um solo fértil, mas se você planta uma semente e desenterra ela a cada 24 horas para ver se cresceu, ela morrerá. A fé na sabedoria hermética não é crença cega, mas a convicção inabalável de que a lei está operando em seu favor, mesmo que você não veja os resultados imediatos.
A maioria desiste no limiar da manifestação, a um passo do milagre. A dúvida é o veneno que mata a semente. O aviso é: a incerteza é uma vibração de baixa frequência que contradiz a sua intenção. Para Toth, a persistência é a aplicação contínua da vontade, mantendo a visão clara e o sentimento de que o desejo já foi realizado. É viver a partir da verdade, não da aparência. Essa é a diferença entre um sonhador e um mago que manifesta. Você tem dentro de você a chama da criação, mas o mundo exterior, a sociedade, a educação, tentaram apagá-la, transformando-o em uma cópia, um eco. Toth nos lembra que cada ser é um universo em miniatura, um fractal do todo. A sua singularidade é a sua força, e a tentativa de se encaixar é a sua maior fraqueza espiritual. O milagre da autenticidade é a liberação do medo do julgamento, o reconhecimento de que a sua jornada é única e intransferível. Quando você tenta agradar a todos, você se desintegra em 1000 pedaços e a sua energia vital se dispersa. O aviso de Toth é: honre o seu caminho, mesmo que ele pareça solitário. O mestre caminha sozinho porque sua visão é clara. A solidão para o buscador não é falta de companhia, mas a plenitude da própria presença. Se você sente a necessidade de diminuir a sua luz para que os outros se sintam confortáveis, você está traindo o divino que reside em você. Ande com a coragem de ser quem você veio para ser. Muitos vivem o dilema do tempo e da eternidade. Você se preocupa com o futuro, lamenta o passado e perde o único ponto de poder que existe, o agora. Toth, o mestre do tempo, sabia que o tempo linear é a maior ilusão da terceira dimensão. O princípio do ritmo é gerenciável quando você se ancora no presente. O milagre da presença é a dissolução da ansiedade. A ansiedade é a projeção do medo no futuro, e a depressão é a fixação da dor no passado. Se você está paralisado pelo medo do que virá, preste atenção. Você está dando poder a um momento que não existe. O único momento em que você pode plantar uma nova semente é agora. Esta é a urgência espiritual. O passado não é reparável e o futuro é apenas potencial. A única coisa real é a sua consciência neste exato segundo. A aplicação desse conhecimento é o verdadeiro portal para a eternidade, onde a sua alma reside. E se você está buscando um sinal, uma confirmação de que está no caminho certo, Toth nos ensina que a confirmação não vem de fora, mas de dentro. É a paz que excede todo o entendimento. Quando você está alinhado com a lei, não há necessidade de validação externa. O milagre da certeza é a ausência de dúvida. A dúvida é o ruído do ego tentando sabotar a clareza da alma. O buscador que se torna mestre confia na sua voz interna acima de todas as vozes externas. O aviso final de Toth sobre a jornada é sobre o conhecimento. Muitos acumulam informações, mas poucos as transformam em sabedoria aplicada. Conhecimento sem aplicação é peso morto. É apenas mais uma forma de vaidade mental. A sabedoria é o conhecimento vivido, respirado, transformado em ação. Você pode memorizar todas as 7 leis herméticas, mas se você não as vive, elas não terão poder transformador. O milagre reside na ação congruente com a verdade que você descobriu. Não basta saber que o universo é mental. Você precisa agir como o mestre da sua mente. Não basta saber que tudo vibra. Você precisa elevar ativamente a sua frequência. O verdadeiro discípulo de Toth é aquele que se torna a própria lei em movimento. Se você sente que esta sabedoria precisa se expandir e tocar outras almas em busca de clareza, compartilhe deste vídeo. Ao compartilhar a luz, você se torna um canal da transformação. A jornada do autoconhecimento ensinada por Toth é uma escalada, e muitos tropeçam no mesmo obstáculo, a vaidade espiritual.
Eles adquirem o conhecimento, sentem-se superiores e caem no julgamento daqueles que ainda estão na escuridão. Este é um aviso sutil, mas poderoso. O conhecimento deve gerar humildade, não arrogância. O verdadeiro mestre não se vangloria. Ele simplesmente é. A compaixão é a aplicação prática do princípio da unidade. Se o todo é mente, então você e o seu vizinho, o seu inimigo e o seu amado, são todos fractais da mesma consciência. Quando você julga o outro, você está, na verdade, ferindo a si mesmo. O milagre da interconexão é a compreensão de que a cura do mundo começa com a cura do seu próprio julgamento. A verdadeira ascensão não é individual, mas coletiva. Toth nos lembra que a dor do mundo é a dor da separação, a ilusão de que somos entidades isoladas lutando por sobrevivência. A lei de causa e efeito se manifesta de forma coletiva, e o caos social que observamos é o reflexo da ignorância espiritual em massa. A sua missão, ao despertar, não é fugir do mundo, mas trazer a sua luz para ele. Não se afaste da sombra. Ilumine-a. Você que me ouve, talvez esteja enfrentando uma encruzilhada de vida, uma decisão que parece impossível de tomar. Toth nos ensina a usar o poder da introspecção para acessar o plano superior da mente, onde a dualidade se resolve. Feche os olhos, acalme o ritmo do seu coração e pergunte ao seu eu interior. A resposta virá, não como uma voz alta, mas como um sentimento de profunda certeza. O milagre da orientação é a quietude da mente, o canal desobstruído. Lembre-se do princípio do gênero. A geração de ideias, de projetos, de uma nova vida exige um período de gestação. Muitos desistem porque querem a colheita no mesmo dia em que plantaram a semente. Toth nos ensina a respeitar o ritmo da natureza. Se você plantou a intenção, se você vibrou na frequência do desejo realizado, agora é o tempo da paciência ativa, da espera vigilante. O milagre não é a semente germinar. O milagre é você confiar no processo, mesmo quando não vê nada na superfície. O maior presente que Toth nos deixou não foi um livro, mas a chave para decifrar todos os livros, a sua própria mente. A mente é o seu laboratório, o seu templo, o seu campo de batalha. Não se torne vítima do pensamento. Torne-se o mestre da sua máquina mental. A verdadeira liberdade não é externa, mas a capacidade de escolher como você reage a cada circunstância, a cada desafio, a cada dor. Se você está cansado de ser manipulado pelas notícias, pelos medos coletivos, pelas vozes de terceiros, é hora de reivindicar a sua soberania mental. O aviso é: a massa é hipnotizada, o mestre é desperto. O milagre da soberania é a recusa em entregar o seu poder a qualquer sistema ou crença que não esteja alinhado com a verdade mais profunda do seu ser. Você carrega um tesouro inestimável, uma herança divina que é a sua capacidade de criar. Toth, o escriba divino, sabia que as palavras são os veículos do pensamento e que o pensamento é o veículo da criação. Preste atenção na sua linguagem interna e externa. O que você diz a si mesmo no silêncio é o decreto que o universo acata. O milagre da palavra é que ela tem o poder de construir ou de destruir a sua realidade. Pare de usar palavras de escassez, de limitação, de doença. Mude o seu vocabulário mental para o vocabulário da possibilidade, da abundância, da saúde. Você não está apenas falando, você está codificando o seu futuro. Este é um trabalho árduo, mas é o trabalho mais importante que você fará nesta encarnação. O conhecimento de Toth é a ponte entre o humano e o divino. Você não precisa buscar a Deus em um lugar distante, em um templo de pedra ou em um livro selado. Você é o templo, você é o livro. A busca é o retorno para o centro de si mesmo.
O milagre da reunião é a percepção de que você nunca esteve separado. E se você está se perguntando qual é o próximo passo prático, Toth nos diria: comece pelo silêncio. A meditação não é uma prática religiosa, mas uma ferramenta de engenharia mental para acalmar as vibrações caóticas da mente inferior e acessar a mente superior. É no silêncio que a voz do todo se torna audível. É no silêncio que os milagres são concebidos. Reserve um momento todos os dias para se desconectar do ruído do mundo e se conectar com o sábio que reside em você. Este é o único ritual que Toth considerava essencial. O diálogo íntimo com a sua própria divindade. A clareza virá, o caminho se abrirá e o sofrimento se dissolverá, não por intervenção externa, mas pela sua própria soberania mental. Você está pronto para ser o mestre da sua própria realidade. Está pronto para aplicar as leis que governam o universo, em vez de ser vítima delas? A escolha está diante de você. Não há ninguém vindo para salvar você, porque o Salvador está dentro. Se esta jornada de autodescoberta profunda é o que a sua alma anseia, se inscreva no canal. Não perca o próximo vídeo, onde revelaremos a aplicação prática do princípio da vibração para atrair a prosperidade. Junte-se àqueles que estão transformando suas vidas pela sabedoria de Toth. A maioria das pessoas passa a vida inteira buscando uma fórmula mágica, um atalho para a felicidade ou a riqueza. Toth, no entanto, desvendou a mais brutal e libertadora das verdades. Não existem atalhos, apenas leis. O universo é governado por uma ordem inexorável, e a sua vida se manifesta de acordo com essa ordem, quer você a conheça ou não. A ignorância não é desculpa perante a lei, é apenas o gerador de sofrimento. O princípio da causa e efeito opera com precisão geométrica. O que você chama de má sorte é apenas a colheita de uma semente que você plantou, talvez há muito tempo, talvez em outra encarnação, mas sempre por meio de um pensamento, uma emoção ou uma ação. O milagre não é escapar dessa lei. O milagre é usá-la conscientemente. Ao semear intencionalmente a paz e a abundância em sua mente, você garante a colheita futura. Esta é a verdadeira alquimia que Toth ensinou, a transmutação da ignorância em maestria. O aviso espiritual mais crucial de Toth é sobre a ilusão do poder externo. As pessoas buscam gurus, amuletos, rituais complexos, na esperança de que um poder de fora lhes conceda o que já está dentro. O poder reside em sua capacidade de focar a sua atenção e direcionar a sua vontade. Quando você entrega a sua fé a algo externo, você se enfraquece. O mestre de Toth é autossuficiente. Ele sabe que a única autoridade que importa é a voz da sua própria alma. A verdadeira força não está na agressão, mas na serenidade. A serenidade é a prova de que você internalizou as leis, sabendo que, não importa o caos exterior, a ordem divina prevalece. O milagre da invulnerabilidade é a paz inabalável. Você que me escuta, está na hora de parar de mendigar por migalhas de felicidade e reivindicar o seu direito de herança como um ser co-criador. Toth não ofereceu promessas vazias, mas um mapa detalhado da consciência. O mapa está em suas mãos. A jornada é sua. Se você se sente compelido a honrar a sua própria maestria e a aplicar essa sabedoria em sua vida, deixe um comentário abaixo com a palavra "Eu sou o mestre". Vamos criar uma corrente de consciência e intenção. A grande revelação de Toth, aquela que sela a jornada do buscador, é a unidade. A compreensão de que você não é uma entidade separada lutando contra um universo indiferente, mas sim uma expressão única do todo. O seu sofrimento é o sofrimento do todo. A sua alegria é a alegria do todo. E a sua ascensão não é um ato egoísta, mas um serviço essencial à consciência coletiva. O milagre final é a lembrança. Você não está aprendendo algo novo, mas sim lembrando-se de algo que você sempre soube.
O véu está se rasgando e a luz da sua própria divindade está emergindo. O que foi plantado em segredo será colhido em manifestação. Não tema a escuridão, meu querido. Ela é apenas o campo fértil onde a sua luz pode finalmente brilhar sem filtros. Lembre-se, o universo é mental e você é o pensamento. Você é a chave. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma está sedenta por mais. Para continuar esta imersão nos segredos de Thoth e desvendar o poder oculto da sua mente subconsciente, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique e dê o próximo passo na sua evolução. Curta este vídeo se você sentiu a verdade de Thoth em seu coração e se inscreva para que esta sabedoria nunca mais seja esquecida. O caminho da maestria é contínuo e nós estamos apenas começando. A busca, meu querido, minha querida, sempre termina onde ela começa, no reflexo silencioso de quem você realmente é. Você passou a vida inteira procurando o grande segredo em textos antigos, em rituais complexos, em promessas distantes, quando Thoth, o 3 vezes grande, sempre sussurrou que a única arca sagrada que vale a pena desvendar é o seu próprio peito, o seu próprio espírito indestrutível. A dor que carregamos, as noites em claro, o sentimento de desamparo que nos consome na solidão. Tudo isso não era um castigo imposto por um destino cego, mas sim o atrito necessário para acender a chama que estava há muito adormecida. O som estrondoso do martelo do mestre de obras, quebrando a casca da ilusão para que a verdade essencial pudesse respirar. Não confunda a luta com a derrota. A luta é a confirmação de que você ainda está no jogo cósmico, e cada lágrima derramada é um rio que fertiliza o jardim da sua própria ascensão. Nós chegamos ao ponto onde a ponte entre o visível e o invisível se torna mais fina que a respiração de um bebê. O que você sentiu ao longo desta travessia, esse arrepio na espinha, essa sensação de que algo profundo se moveu dentro de suas memórias esquecidas, é a sua própria alma, a sua essência imortal, respondendo ao chamado da sabedoria eterna. Não se trata de acumular mais conhecimento, mas de desaprender o medo e o julgamento que nos ensinaram, desmantelando as paredes de areia que a sociedade e o ego construíram para nos manter aprisionados na ilusão da separação. Lembre-se, como Thoth nos ensina, tudo é mente e o universo é mental. Se você pode conceber a sua liberdade, se você pode sentir a sua divindade, então você já é, de fato, livre e divino. O poder de criar sua realidade não é uma dádiva externa. É a sua natureza, inerente e inalienável, esperando apenas que você pare de duvidar do seu próprio brilho. O verdadeiro clímax da jornada não está em receber uma revelação estrondosa, mas em aceitar a simplicidade assustadora da verdade. Você é o único criador da sua experiência, o único portador da chave para a sua cela. O caos do mundo exterior, a turbulência das relações, os ciclos repetitivos de frustração, tudo isso nada mais é do que o espelho amplificado das suas crenças mais íntimas e não resolvidas, dos juramentos silenciosos que você fez para si mesmo há vidas e vidas atrás. Se você se sente pequeno, é porque você escolheu se encolher diante de um poder que é seu. Se você sente ausência, é porque a sua presença está voltada para o que falta e não para o que é completo dentro de você. O trabalho do mestre é parar de procurar por culpados e começar a assumir a responsabilidade pela própria luz e sombra. O mestre não se defende, ele simplesmente é. Deixe agora que a tranquilidade que emana desta compreensão penetre cada célula do seu corpo. Sinta o peso da busca incessante se dissolver. A esperança que buscamos não é um favor concedido pelos céus, mas sim o reconhecimento firme de que, não importa quão profunda seja a noite, o sol hermético à luz da verdade sempre reside incandescente no centro do seu ser.
Não há fracasso para quem compreende a lei do ciclo. Há apenas o retorno, a espiral de aprendizado que nos leva sempre a um patamar mais elevado. Se o medo retornar, olhe para ele não como um inimigo, mas como um mensageiro que aponta para onde a sua sabedoria ainda precisa ser aplicada. A fragilidade humana é apenas a casca externa da força divina que pulsa. Eis a revelação final que Thoth nos lega. O conhecimento não muda o mundo, ele muda o homem, e é o homem transformado que, por ressonância, transforma o mundo. Não tente forçar o universo a se dobrar à sua vontade. Curve-se você à grande lei e permita que a vontade do cosmos se manifeste através de você, tornando-se um canal limpo e cristalino para a sabedoria 3 vezes grande. Não há mais necessidade de clamar por misericórdia, apenas de reivindicar a sua herança, que é a mestria. Você é a palavra que se faz carne, a luz que se manifesta na escuridão, o símbolo que se decifra. Neste momento de silêncio interno e profundo reconhecimento, convido você a selar este conhecimento e esta jornada, que a sabedoria de Thoth, o escriba divino, possa ser a âncora que estabiliza seu barco nas tempestades da matéria, que a sua mente seja purificada das ilusões e medos e que você possa ver a sua vida, a partir de agora, não como uma batalha, mas como a mais sublime das obras de arte. Que a luz dourada da verdade ilumine cada um dos seus passos, dissipando a sombra da dúvida. Que você se lembre a cada amanhecer que você é um fragmento da fonte e que seu poder de criação é infinito. Que a paz que excede todo o entendimento humano se instale em sua alma e que você caminhe com a dignidade e a autoridade de quem compreende a lei. Que a balança da Ma'at seja sempre equilibrada em suas ações, que o silêncio da meditação revele os códigos esquecidos e que você nunca mais se sinta sozinho, pois o universo inteiro conspira a favor da sua ascensão. Você é o templo, meu querido. Você é o sacerdote. Você é a verdade. Se este código, esta revelação profunda, ressoou com a sua alma e acendeu uma nova chama em seu caminho, a lei exige que você não aguarde apenas para si. A energia do conhecimento só se expande quando é compartilhada, e é no ato de dar que recebemos a plenitude. Deixe o seu amém silencioso ou o seu assim seja nos comentários, para que possamos selar essa energia transformadora juntos. Curta este vídeo para afirmar o seu compromisso com a verdade que você acabou de despertar. E se você sente que há mais almas precisando desta bússola e desta luz, compartilhe este código com todos que você ama. Inscreva-se no canal para que a sabedoria 3 vezes grande continue fluindo e te encontrando em sua jornada. Lembre-se disto e leve esta verdade como sua bússola. O maior segredo não está nas estrelas, nem nos céus, mas na profundidade do seu próprio silêncio. Vá e seja a luz que você veio para ser, e que a paz esteja com você.